Vamos mais uma vez, hein? Vamos ver se chega. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Alô, alô. Alô. Alô, alô. Agora sim. Toda vez eu esqueço um botãozinho que tem aqui. E esse botãozinho me provoca aí vexame. Gente, boa noite aí, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Conversando sobre Portos, aqui o nosso programa no canal da MTZ Live. E a gente vai em frente aí, mais uma vez, depois de um longo tempo. Semana passada retomamos o nosso programa, falando sobre o tema da história das epidemias do mundo, né, para a gente poder entender um pouco, né, a situação atual em que vivemos. Né? E hoje a gente vai falar de um tema muito mais leve, né? Talvez que para algumas pessoas seja um ponto de dificuldade, né? E para outras não, elas desenvolvem com maior facilidade, elas conseguem atender a sua produtividade, né, trabalhando de casa. Então, hoje a gente vai dar algumas dicas, já vamos trocar algumas ideias, na verdade, sobre os trabalhos em home office. O pessoal vai chegando aí, vai sendo notificado aqui da nossa transmissão. Se você puder, compartilhe com seu amigo, compartilhe com seu parceiro, para vir participar com a gente aqui do nosso programa. A gente preparou aí legal aí uma apresentação para vocês e vamos trocar ideia, bater um papo legal, até porque essa questão de trabalho em home office eu já venho trabalhando um bom tempo, né? Então já é uma tendência de mercado, já é uma coisa que já acontece em alguns segmentos, né? Você está saindo dessa questão de você ter que estar dentro de um escritório, dentro de um ambiente, cumprindo aquele horário. Para algumas atividades não há mais essa necessidade. E com a chegada nesse período de quarentena que estamos vivendo, nesse período de isolamento social, então os trabalhos em home office eles cresceram muito, e muitas empresas com certeza irá partir mais à frente, né, até com o fim dessa pandemia, muitas coisas vão mudar no mundo e muitas empresas, é claro, devem querer adotar algum tipo desse tipo de sistemática. Agora, é claro, né, para um grupo mais selecionado, um grupo mais seleto, né, não é aquele que está chegando agora na empresa e vai estar, vou trabalhar de casa, então, não, mas eu acho, talvez numa questão de mais responsabilidade. Né? Claro, né? Você tem metas a cumprir, você tem obrigações, então você atingindo as suas obrigações vai ficar tudo mais fácil para desenvolver as atividades. Então, pessoal, vamos ver quem é que está chegando aqui. Deixa eu ver quem está aqui, não sei se ainda está Maiara, Fabiano, William, grande William, quanto tempo eu não te vejo, William, agora é mais difícil ainda, né? Com esse isolamento social fica mais difícil da gente se encontrar, mas faz parte, a gente tem que saber viver e passar dessa fase e saber superar isso aí. Então eu preparei um bom material para vocês aí, com base num artigo de uma magazine, de uma revista lá de Nova York. Então eu fiz algumas adaptações, né, trouxe para algumas realidades supostamente que a gente possa ter aqui. E claro, a gente vai conversando, vai trocando ideias, vai dando dicas, né, e vocês aí podem chegar, falar, comentar, qualquer informação que vocês tiverem, qualquer detalhe, qualquer observação será sempre bem-vinda e a gente espera poder atender com sucesso essa audiência de vocês. Bem, pessoal, eu estou tentando, sabe como é que é aquela coisa? Você passa bastante tempo sem fazer um negócio. Desde março de 2017 a gente tem esse programa do Conversando sobre Portos, falando algum tema relacionado à área portuária. Né? Como a gente está num período em que existem muitas situações atípicas, né? Então a gente hoje está abrindo mais o leque, então está abrindo mais para uma questão mais da MTZ Live, para que ela possa abranger, além do Conversando sobre Portos, outros temas que a gente pode abordar daqui para frente, dando mais dinâmica, né? Dando uma audiência diferenciada, dependendo do tipo de assunto que a gente estiver abordando e conversando. Tá certo, pessoal? Então, não tem propaganda comercial, né? Aqui assim, antes a gente tinha aquelas propagandas comercial, mas a gente não deixa de falar dos amigos aí que vem sempre acompanhando a gente. No final da transmissão a gente vai dar uma reforçada. Mas vamos lá, são 21 horas e 6 minutos. Está na hora da gente começar a tratar com gosto aqui a nossa transmissão. Então vamos para as nossas apresentações.
né? Eu preparei aqui o material. Conforme for, de acordo for, eu volto aqui para falar com vocês. Né? A gente vai fazendo algumas leituras e algumas observações em cima das leituras para que a gente possa manter esse direcionamento, manter esse foco, né, no tema que a gente está abordando hoje. E claro, se você tiver alguma particularidade, alguma dificuldade, alguma referência aos trabalhos de home office, ou seja, o seu trabalho em casa, comenta aqui com a gente, faz a sua observação. É muito importante a sua participação aqui no nosso programa. Mas vamos em frente que vamos começar, né? Como eu tinha mencionado... Opa, ia apertando o botão errado aqui, gente. Olha, como eu tinha mencionado... Né, deixa eu passar aqui. Opa, agora vai. Essa apresentação eu fiz com uma adaptação do artigo 20 Tips for Working from Home. Deixa eu só, eu estou aqui no retorno aqui, deixa eu ver se vocês estão com sinal de som agora. Bem, pessoal, o som está com eco, né? O som está com eco. Vamos ver se melhora agora. Vamos ver se vocês... Só ajustando o som aqui, pessoal. Só ajustando aqui. Vamos embora? Vamos partir? Então, como eu falei, né, eu preparei essa apresentação com base e adaptado a... Bem, a gente teve uma queda na transmissão, mas agora a gente está de volta. A gente teve uma queda na transmissão, mas agora está de volta. Então, como eu volto a mencionar, né, essa nossa apresentação foi com base em uma adaptação no artigo desse artigo no jornal, na realidade na revista PC Mag de Nova York, que são o título, né, 20 Tips for Working from Home. São 20 dicas, né, para trabalhar em casa, né? Nesse caso, aí eu não coloquei as 20, até porque eu achei que muitas não caberiam com a nossa realidade. Mas eu fiz algumas adaptações e eu acredito que vocês vão gostar. Então vamos em frente, pessoal. Dicas do trabalho em home office. Então, vamos lá. Com o surto do novo coronavírus, o Covid-19, muitos profissionais têm como opção para desenvolver suas atividades a execução de suas tarefas a partir de suas casas. Acredito que as dicas a seguir possam ajudá-lo a manter o equilíbrio e a produtividade de suas responsabilidades. Com a disseminação global do Covid-19, o novo coronavírus exigiu das autoridades de seus países a manterem as pessoas em casa. De acordo ao tipo da atividade, os empregadores atendem ao pedido da Organização Mundial de Saúde, a OMS, e estão colocando seus profissionais para trabalhar direto de suas casas e, no momento atual, por um tempo indeterminado. Se você é iniciante no estilo de trabalhar em casa por motivo de isolamento social ou outro, é importante saber que alguns de seus hábitos serão afetados e necessitará de sua administração e, principalmente, disciplina. Já venho trabalhando um bom tempo de forma remota. Deixa eu voltar aqui para vocês. Tá difícil, hein? Gente, tá difícil. Alô, alô, alô? Nossa, e vocês não escutaram nada do que eu falei, né? Vocês não escutaram nada do que eu falei. Mesmo com o retorno aqui, eu não estou conseguindo captar na hora, né? Eu penso que está tudo ok. Mas vamos em frente. Voltou o áudio, então eu volto a falar que eu já venho desenvolvendo a atividade de home office em casa há muito tempo. E por ser um trabalho que a gente executa de uma forma andante,
Então a gente aproveita não só o home office, mas o café, o São Brás, o Delta, os shoppings Recife, o shopping Guararapes, o shopping Rio Mar, shopping Olinda, Passa Alfândega, onde a gente tiver, qualquer ambiente, tem um espaço para você sentar, montar o computador, você consegue desenvolver a atividade. Hoje não tem mais desculpa. Aquela desculpa assim, deixa eu chegar no escritório. Realmente não tem mais essa desculpa de você ter que chegar no escritório para responder alguma coisa. Claro, existem alguns momentos em que você não está com facilidade de pegar o computador e montar, meia hora. Então, de repente, essa meia hora é o tempo de você chegar no escritório. Mas hoje em dia, né, a facilidade de comunicação que você tem facilita, né, esse trabalho. Entendeu, pessoal? Então vamos lá na continuidade aqui. Espero que agora aqui com o som, viu? Muito obrigado. Valeu, Fabiano. Muito obrigado aí pelo feedback. Sem esse feedback de vocês aí, realmente eu ia ficar aqui falando e o pessoal, isso é filme mudo? Mas vamos lá. Só me confirma se o som tá chegando para vocês aí. Eu só vou voltar agora. Eu só quero resolver esse problema do eco, pessoal, mas vamos lá, tá dando para escutar, né? Todos que precisam trabalhar remotamente precisam criar a sua rotina. Quando deve trabalhar, onde trabalhar e saber administrar o conflito do pessoal com o profissional. E como fica a rotina de desenvolvimento de carreira, treinamentos, relacionamentos, etc. Então aqui a gente vai falar de algumas dicas que podem ajudar vocês na produtividade de vocês. Pessoal, eu estou mexendo aqui no som. Estou mexendo aqui no som justamente para ver se a gente melhora aí a qualidade de som para vocês, viu? Vamos em frente. Então, vamos lá. Manter horas regulares. Veja só. Manter horas regulares. O que acontece? Então, vamos lá. Vamos voltar para cá. Então, é importante... Vocês estão me ouvindo? Então, aqui, tá vendo que quando a gente troca o slide parece que o som melhora, né, gente? Então deve estar com alguma configuração aqui que está afetando nessa questão do som. Eu peço desculpa e compreensão de vocês, é claro. Essa questão você tem que manter a regularidade das horas, entendeu? Se você o seu expediente ele não está na empresa. O seu expediente está sendo na sua casa. Então você não vai lá, vai bater o cartão, ou vai assinar a folha de ponto, ou vai botar o polegar lá para marcar o ponto. Né? Então você vai estar na sua casa, você vai estar assumindo a tua responsabilidade. Né? Então, nos próximos slides que a gente vai passar aqui, eu vou estar dando algumas dicas com base na minha rotina, com base na rotina de alguns amigos que eu tenho que trabalham de home office, né? E levando em consideração, né? Porque isso não é novidade. A questão do home office não é novidade. Desde algo que hoje estamos em 2020, há uns 6, 7, 8 anos atrás, vocês lembram que existia muitas campanhas, trabalho em casa. Você recebia aquelas mensagens no Facebook na época. Na época só existia mensagens assim, né? Hoje só tem mais politização, né? Hoje só tem guerra política no Facebook, até eu praticamente quase não entro lá. Mas naquela época, trabalho em casa, ganhe não sei quantos reais trabalhando em casa. Trabalho fácil, basta trabalhar meia hora por dia. Não deixava de ser um homework. Né? Então, só que as pessoas estavam vendendo facilidade demais e você era apenas um influenciador lá para ficar o Ctrl-C, Ctrl-V e enchendo as páginas das pessoas. Então já é uma ideia já de muito tempo, é claro. Trazer isso para o mundo corporativo é mais difícil, porque exige bastante disciplina. Não é um tipo de trabalho que você vai trabalhar em casa e, cara, se você estivesse num escritório onde você estivesse só focado naquela situação, com certeza a sua produtividade seria diferente do que você trabalhar em casa.
Então, é essa dificuldade, é esse o desafio do profissional para trabalhar em casa. Vamos levar o exemplo agora, algumas empresas de telemarketing, né? Algumas empresas de telemarketing, alguns grupos têm sistemas dedicados em que o profissional, né, do telemarketing, ele pode fazer o trabalho em casa, acessar o sistema, tudo. Então ele já faz aquela ligação da casa dele, já faz todo o trabalho e ele tem que cumprir aquele horário, certo? E muitas vezes o computador em que esse profissional está trabalhando, ele está sendo monitorado pela empresa. Quantos acessos ela fez, aonde foi que ela entrou no site de compras, ela entrou na rede social, ela passou só 10 minutos fazendo o trabalho. Então, existe um controle, algumas empresas têm um controle muito fechado do sistema do computador, tanto é que existem equipamentos que você não consegue instalar, colocar pendrive não consegue ler, você não consegue instalar programas, porque ele está todo bloqueado para isso. Então, existe essa questão. A gente vai mencionar aqui em um dos slides, eu acredito que eu considerei também, a questão de você ter de repente você ter duas máquinas, né? Você tem a máquina da empresa, você tem o seu computador, né? O seu computador para fazer as suas coisas pessoais, acessar as redes sociais que você gosta, né? E isso ocupa a vida da gente hoje, querendo ou não. Eu não quero nem puxar aqui a estatística da minha rede social nos últimos 7 dias, porque vai estar lá Twitter, vai estar WhatsApp, vai estar Instagram, né? Facebook muito pouco. Mas vamos voltar lá para os slides, que é o que interessa, né? Então, manter horas regulares, né, gente? Vamos lá, aqui para vocês, aqui para não ficarem perdidos. Olha que é relógio bonito. Vamos lá. Vamos lá, então. Crie um cronograma e tente cumpri-lo o máximo possível. Ter uma definição de quando começar o dia poderá ajudar muito aos profissionais em atividade remota, o que ajuda também a manter um equilíbrio pessoal e profissional. É notável que o trabalho de forma remota traz alguns benefícios em virtude de poder contar com uma flexibilidade, o que poderá ocasionar um ajuste no horário de trabalho, que poderá iniciar mais cedo ou encerrar mais tarde, para que esteja alinhado com o fuso horário de outras pessoas. Importante compensar essa diferença na hora de descanso, desde que não comprometa o cronograma. Procure, de uma forma disciplinar, anotar o horário de trabalho e a rotina para o monitoramento de sua produtividade. Por exemplo, anotar o início de trabalho, pausa para alguma atividade extra, retorno ao trabalho. Eu fui lanchar. Eu fui atender o cara que estava entregando alguma coisa na portaria. Né? Mas para você ver, hoje eu consegui trabalhar 6 horas, hoje eu consegui trabalhar 7 horas. Porque, querendo ou não, você entra, deixa eu voltar para vocês aqui, que eu gosto de falar assim, não adianta eu estar conversando, fica um negócio muito robô, né? Eu estou só lendo slide para vocês, mas a gente quer interagir de outra forma. Que mesmo você cumprindo o horário na sua empresa, existe sempre aquele tempo do cafezinho, existe sempre aquele tempo de você estar com o colega do lado trocando uma ideia. Você viu ontem o que aconteceu no programa X, o que deu no jornal Y? Você viu o que fulana falou? Hoje é aniversário de não sei o que. E isso no decorrer do dia vai diminuindo sua produtividade, né? Mas é claro, você está tendo a meta daquele dia de trabalho, né? Não vamos deixar para depois o que pode resolver hoje. Mas é aquela questão que eu estou falando, home office também você está sujeito a isso. E quando você depende de uma disciplina, até porque a gente tem interferência do lar, né, querendo ou não, isso faz com que a gente seja mais desafiado, né? Eu quero até entrar em detalhes aqui. O William dos Anjos, né, parceirão aí, há muito tempo a gente se conhece. Obrigado por participar aqui da transmissão, William. Se puder dar uma compartilhada aí com a galera. Já fazem 5 anos que trabalho em casa, meu amigo. E é um pouco difícil, mas é mais cômodo e estar sempre próximo da família. No meu caso, que viajo muito, dá para conciliar. Exatamente, William, exatamente. É essa a ideia, né? A gente, dependendo da atividade, então, é custoso você deixa de ser produtivo, de repente para fazer uma atividade que você pode fazer da sua casa, você precisar se deslocar para o escritório. Eu lembro uma época em que eu tinha que ir para o escritório porque eu tinha que passar fax, porque eu não tinha fax em casa. Né? Vocês sabem o que é fax?
Existe fax ainda na sua vida? Eu passei pelo fax. Gente, eu me formei no curso de datilografia com 200 toques por minuto. Na época, foi o auge. Hoje, ninguém... Pô, tem datilografia? O que é isso? Isso é pré-histórico, mas eu não estou tão velho assim, gente. Eu não estou tão velho assim, não considero dessa forma. Gente, é demais a experiência que a gente tem, que a gente vê hoje em dia, essa nova geração não tem nem ideia de como é que funciona isso, entendeu? Mas é legal, é legal. Então, muitas vezes eu tive que voltar para o escritório, ir para o escritório para passar relatório, porque não existia facilidade de você ter um notebook. Profissionais anterior à minha época já trabalhava mais no papel e usava o Telex. Eu conheci o Telex assim, de apresentação, a máquina prazer, mas nunca cheguei a utilizar. Né? Mas no caso do fax, né? A questão da datilografia, né? O início do computador, o início do sistema, eu posso até dizer para vocês que quando eu recebi meu primeiro cartão, né? Cartão de bancário, que usava aquela máquina, na época era Banorte, né? E era um dos primeiros bancos no Brasil que tinha o chamado cash dispenser, né? As máquinas 24 horas. Pô, era um medo ali para usar. Pô, será que eu vou fazer certo? Vou fazer errado? Eu ficava vendo os outros usarem a máquina para aprender. Então, é muito rápido. Gente, a rotina está fazendo a gente consumir o tempo de uma forma que a gente não está percebendo. E o home office talvez seja um caminho para que a gente esteja mais próximo da nossa rotina de casa sem perder o foco no profissional. Né? Então, como eu já disse anteriormente, no início, desde o início, né? Desde acabei me desconcentrando aqui do que eu ia falar, que desde o início da questão da pandemia, né? Antes disso, né, algumas empresas já usavam, né, o trabalho de homework. E nós aí vamos se adaptando, muitas empresas estão. Algumas até faz assim, ó, você trabalha hoje de segunda a quinta na empresa, na sexta-feira você faz home office, na segunda-feira você faz o home office. Existem algumas empresas que existem esses acordos. Mas vamos lá, vamos em frente. Onde é que a gente estava, meu pessoal? Opa, estou mostrando tela errada para vocês. Mas vamos lá. Vamos correr, né, gente? Já são 21 e 25, pode ser que a gente faça corrida aqui a transmissão. Vamos lá. Crie uma rotina matinal. Vejam bem. Tomar a decisão de que você se sentará a uma mesa e começar a trabalhar em um determinado horário é uma coisa, mas criar uma rotina que o guie até a sua cadeira é outro bem diferente. Qual a sua rotina matinal? Qual a sua rotina matinal indica que você está pronto para iniciar o trabalho? Preparando o café? Retornando de uma corrida, de um treino? Ou só se vestindo para o trabalho? Qual dessas referências? Pô, agora eu estou pronto, agora eu vou trabalhar. Uma rotina pode ser mais poderosa que um relógio para ajudar você a começar todos os dias. Essa rotina deverá ser ajustada de acordo com a sua atividade e responsabilidade. Estabeleça as regras básicas com as pessoas do seu espaço. Olha o ponto de conflito aí, gente. Daqui a pouco eu volto para falar com você mais um pouco. Muito importante que sejam definidas regras básicas com outras pessoas em sua casa ou que compartilhem do mesmo espaço, onde você irá exercer sua atividade. Se você tem filhos que chegam da escola enquanto ainda trabalha, eles precisam de regras claras sobre o que podem e o que não podem fazer durante esse período. Se você divide as atividades de casa durante o período de atividade, é importante atentar que este comportamento poderá influenciar na sua produtividade, o que afetará também o seu horário de trabalho. Então vamos lá, voltar aqui com vocês. Então, pessoal, é muito difícil. Vou pegar até o gancho aqui, minha prima, Luciana, seja bem-vinda aí, prestigiando aqui a nossa live. Estou vivenciando isso hoje. Não é a mesma estrutura, mas se focar na atividade, é possível chegar no resultado positivo. Veja só o comentário positivo aqui da Luciana. Gente, hoje em dia, né, muitos ambientes, né, lares, né, muitas casas, não digo casa, né, casa é uma outra liberdade. Hoje quem mora em casa
num período de quarentena, eu acho que está vivendo num paraíso diferente dos que vivem enjaulados em apartamentos. Isso é uma realidade. E hoje não existe mais apartamentos, né? Hoje existem cubículos. Cubículos, exatamente. São 50 metros quadrados, 60 metros quadrados, 35 metros quadrados, né? São onde você só pode trabalhar de uma forma planejada, aliás, montar de forma planejada a tua estrutura. E ninguém preparou o seu apartamento para virar seu escritório, seu local de trabalho. Isso não é a realidade de muitos. Então, existe um grande desafio, como a gente mencionou aqui no slide. Você está aqui, de repente, você está numa conferência com 3, 4 diretores dentro de casa e você, vou ficar aqui na minha sala, aqui, que é um ambiente mais arejado, mais aberto, mais tranquilo, né? E de onde eu estou fazendo essa transmissão hoje também. Se vocês escutarem som de motos, som de alguém gritando, algum cachorro latindo, é porque a gente está próximo da natureza urbana. Então, faz parte. Então, aí você está na conferência lá e chega as crianças gritando: papai, mamãe, alguém pensa assim. É claro que o seu chefe, né, o seu superior, ele vai entender que você está num ambiente de casa, está num home office, então ele não pode lhe criticar por isso. É claro que as regras são importantes para que você mantenha, né, uma produtividade, você não perca a concentração, que muitas vezes você está concentrado num texto, num e-mail, num determinado trabalho, numa determinada proposta, em que qualquer estalo pode tirar sua atenção e isso afetar, que você vai ter que voltar ao raciocínio, e isso vai, claro, prejudicar a sua produtividade. Certo, pessoal? Vamos seguir em frente. Espero que vocês estejam gostando aí do tema, esteja sendo produtivo para vocês. Vamos lá. Agendar pausas. Olha que xícara linda, né, gente? Que xícara maravilhosa. Vamos passar para frente aqui. O profissional deverá conhecer a política da sua empresa em relação aos intervalos e deve aceitá-los e ter bastante disciplina. Se você trabalha por conta própria, reserve um tempo adequado durante o dia para se afastar da tela do computador e do telefone. Por exemplo, horário do almoço, aquele intervalo que você faz para os lanches, manhã e tarde. É importante realmente que você não fique 100%, mesmo sendo home office, tendo que dar aquele retorno para a sua direção, mas passa a ser até prejudicial esse foco 100% no trabalho, você sabendo que você está num ambiente totalmente fora daquilo que você vive. Se por acaso você tiver em algum ambiente separado da casa, não custa nada. De repente você está ali, botou uma mesinha lá no seu quarto, o quarto é apertado, mas você conseguiu colocar aquela mesinha, conseguiu encaixar aquela cadeira, tá um ambiente mais gostoso, ar-condicionado ligado, tá ali, mas você está focado, a porta está fechada, você não está vendo nada que está acontecendo lá fora. Gente, não custa nada. Sai dessa noia. Levanta um pouquinho, abre a porta, vai lá fora, vai ver o que está acontecendo. Aconteceu alguma coisa. Abre a geladeira, pega aquela frutinha, toma uma água. Não fique 100% lá, grudado dentro daquele quarto, dentro daquele espaço que é o seu escritório, nesse seu home office, viu, gente? Não caiam nessa noia, porque a produtividade, ela necessita de uma mente limpa, de uma mente tranquila. A gente já está passando por um processo emocional muito forte, então é importante ter esse cuidado de estar sempre visualizando alguma coisa diferente. Faça uma pausa na totalidade. Nos intervalos de almoço, não procure se enganar. Você poderá cronometrar bem o seu tempo de almoço, para que ele seja aproveitado na totalidade. Caso você tire aquele cochilo após o almoço, procure ativar o alarme para retornar à atividade. Você já vai estar num ambiente propício para que aquele tempinho de sono a mais, entendeu? Você vai estar tirando aquele cochilo, aí, vou botar aqui o soneca lá para ele retornar daqui a 5 minutos, né? E por acaso você não desconecta, você não volta nos 5 minutos, aí vai-se embora, passa da hora e acaba até prejudicando, né, a produtividade. Vamos falar de um ponto agora mais crítico, que é sair de casa.
Antes que você crie um estresse e surte por conta do confinamento obrigatório, é importante, na medida do possível, desde que seja permitido e de forma segura durante a pandemia, que você saia de casa, desde que você possa manter o distanciamento social, é claro. Isso deve ser aplicado aos profissionais que trabalham em escritórios tradicionais também. É importante movimentar o corpo, pois o ar fresco e a luz natural farão bem. Se você mora em casa, talvez fique mais fácil curtir um ambiente diferente e fazer algo diferente do espaço que tem. Se em apartamento, tente fazer algo diferente. Esse é o momento em que a criatividade deve acontecer. Gente, eu montei essa página aqui e não atentei para um detalhe. Saia de casa. Ele só está dizendo isso, saia de casa. E eu vou dizer para vocês aqui. Não aceite tudo que o slide está dizendo. Então, fique em casa. Se for possível, fique em casa. Então, você está num condomínio, você que mora em casa tem uma outra realidade. Você que mora em prédio tem um condomínio. Então, é claro, você pode aproveitar um pouco de espaço. O problema é você estar em aglomerações, você estar em ambientes propícios à contaminação. O fato de você estar num condomínio, você tem um espaço no pátio, que de repente tem um horário, você não tem ninguém lá, tem uma pessoa. Você pode, distante daquela pessoa ali, parar para tomar um banho de sol, passar uns 5 minutos ali lendo, uns 5, 10, 15 minutos lendo um livro, ou olhando as redes sociais, para pegar um pouquinho de sol. É impossível você se manter 100% isolado. De alguma forma, você vai precisar sair de casa. Você precisa ir numa farmácia, você precisa ir numa padaria, você precisa ir no mercado, você tem algum assunto para resolver. Nesse momento é que todo cuidado deve ser dado, né? E procurar evitar lugares com aglomerações, lugares que você acha que pode ser fácil de ter a contaminação. Essa semana mesmo, na realidade ontem eu estive no mercado aqui em Candeias, gente, normal. A casa lotérica dentro do mercado estava aquele aglomerado de pessoas. Basta um ali estar contaminado para acabar o resto. É lamentável como as coisas estão andando, mas o que o slide diz, saia de casa, saia, mas de uma forma consciente. Mas a regra é, não saia de casa. E vamos lá, vamos continuar, que não é fácil não. Depois lá no finalzinho a gente fala um pouquinho, eu vou mostrar para vocês aqui a questão do Covid. Vamos lá. Opa, passei agora para você. Não hesite em pedir o que você precisa. Não hesite em pedir o que você precisa. Vamos lá. O que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Empresas ou organizações, dentro do possível, deverá fornecer ao seu colaborador um suporte diferenciado para que o profissional possa executar suas atividades com conforto em casa. Porém, caso a empresa não fornecer de imediato, é importante avisar e solicitar as suas necessidades para exercer a função dentro do home office. As organizações que estão acostumadas a funcionários remotos geralmente têm um orçamento para equipamentos de escritório em casa. Certifique-se com que frequência há a renovação dos equipamentos. Caso você esteja trabalhando em casa inesperadamente devido ao coronavírus, procure trabalhar com os materiais básicos para executar a atividade. Equipamentos, ergonomia, iluminação, etc. devem ser considerados, pois tudo influencia na sua produtividade. Lá vai eu de novo aqui para você, gente. O que é que a gente quis? Nesse slide, e nessas observações que a gente colocou lá na apresentação, a questão das empresas, muitas empresas, ela lhe dá toda a estrutura. O que é que você precisa? De um computador, precisa de uma impressora, precisa de uma multifuncional, né? Precisa de um celular, precisa de, vamos dizer, uma internet dedicada. Algumas empresas fornecem o melhor escritório que você possa imaginar, desde que você tenha espaço para receber. Outras empresas, você vai ter que trabalhar com o básico. Eu não tenho computador. A empresa providencia um computador para você. Dá o mínimo para que você possa desenvolver essa atividade. Então, inesperadamente, alguns profissionais estão trabalhando de casa, mas muitas vezes não tem aquela estrutura. Quando você chega no escritório, existem regras do Ministério do Trabalho, existem regras de segurança
passe a trabalhar a questão da ergonomia, a questão da iluminação. Será que sua casa está iluminada de forma adequada para você executar a sua atividade? Será que a sua cadeira está adequada para você executar a sua atividade? Então, existem vários pontos que dificultam, né, junto à legislação, né, algumas situações que lá na frente possa, de repente, querer culpar a empresa por um determinado problema. Então, são pontos que ainda estão em discussão e são fatos que têm que ser analisados. Um detalhe, na França, trabalhadores, eles têm a questão de horário. Eles têm um horário, por exemplo, vamos supor que seja como fosse no Brasil, de 8 às 18. Se ele tiver em telefone corporativo, depois das 18 horas, o telefone dele não faz, nem recebe ligação, não recebe e-mail, nada. Eles não podem trabalhar depois desse horário. Essa função de atender telefone, responder e-mail depois do horário, só fica para os cargos de confiança, gerência acima. Então, existe essa legislação trabalhista hoje na França, já tem uns 2 ou 3 anos, se eu não me engano, e que profissionais que trabalham em determinadas atividades, que muitas vezes são requisitados depois do horário, eles não trabalham mais. Eles não têm mais essa opção de, vou responder esse e-mail. Apesar de hoje as pessoas terem o WhatsApp, vai lá, manda, eu preciso saber disso, você pode dizer, o cara vai lá e responde, mas isso aí não entra, né, dentro do corporativismo do processo. Então, eles fizeram um estudo em que indicaram que quanto mais tempo você passar dedicado à família, mais produtivo você é no período de trabalho. Isso aí foi uma pesquisa e foi adotado lá na França. Eu não sei se outro país teve a mesma ideia. Mas vamos voltar lá, né, gente? Está começando o tempo ficar apertado. 21h39. Se vocês estiverem gostando, ótimo. Vamos lá. Mantenha um espaço de escritório dedicado. Aquilo que a gente falou do espaço de trabalho, né? Em um mundo maravilhoso, os funcionários remotos teriam não apenas um escritório dedicado, mas também 2 computadores, sendo um dedicado ao trabalho e outro para o uso pessoal. Espera aí, viu, pessoal? Opa, estou só respondendo aqui. O negócio. Bem, para uso... deixa eu ver aqui onde eu parei. Uso, assim... também 2 computadores, sendo um dedicado ao trabalho e outro para uso pessoal. Eu já tinha mencionado isso anteriormente. Se torna mais seguro para o empregador que todas as atividades corporativas sejam executadas em um computador específico. Porém, gente, a realidade é outra, né? E é difícil separar atividades hoje em dia, no mundo plenamente conectado e com isolamento social. Torna-se mais necessário ter praticidade nas comunicações profissionais e pessoais. Você pode particionar o disco rígido do seu computador, diferenciar, colocar um outro usuário, né, e fazer utilizações de forma separada para não bater, não dar conflito. Mantenha o número de celular, de telefone separado. Ou seja, muitos têm a questão de usar o telefone pessoal, né, para o profissional. Isso muitas vezes pode atrapalhar você lá na frente. Dependendo do plano que a sua empresa possui com determinada operadora de celular, é importante que você tenha um número de telefone que você use apenas para os contatos de responsabilidade corporativa. Caso você seja um profissional autônomo, você poderá optar também em dividir as ligações através de serviços conhecidos como VoIP, que é gratuito, né? Quem tem esse tipo de serviço é o Google, o Skype, né? Mas ter um número de telefone separado ajuda a gerenciar seu equilíbrio entre o profissional e o pessoal. Já a gente termina, viu, pessoal? Socialize com os colegas. Olha aí, como é que a gente vai socializar, hein? Agora socializar mais ainda. Infelizmente, para os extrovertidos, a solidão, desconexão e isolamento são problemas comuns da vida de quem trabalha remotamente. É importante conhecer mesmo que remotamente os colegas de trabalho e iniciar... É importante conhecer mesmo que remotamente os colegas de trabalho e iniciar uma socialização, mesmo em momentos de isolamento social. A troca de experiências e grupos de bate-papo poderá ajudar bastante a manter uma rotina que ajude a superar a falta de contato
aquele bate-papo no café, os happy hours na sexta-feira e por aí, quando possível, né, gente? WhatsApp e Instagram atualmente costumam ocupar um bom tempo devido à grande interação a que esses aplicativos nos proporcionam. Então é importante se policiar quanto ao uso de forma a não interferir na sua produtividade. Então, gente, é importante ter essa atenção, né, Gente, isso aqui é importante, viu? Água, se mantenham, tomem bastante água. Isso é que a gente precisa, principalmente num momento como esse. Então, é essa dificuldade, né, de interação. Hoje as pessoas são muito carentes de contatos. Então, aquelas pessoas mais extrovertidas, ela está sempre buscando contato com alguém, está sempre querendo marcar uma festa, está sempre querendo marcar um encontro, sempre querendo marcar um happy hour. E hoje a gente está... Essas pessoas extrovertidas, elas estão se reinventando. Então, é importante realmente criar novas conexões. E, claro, a gente sabe que o WhatsApp, o Instagram, qualquer outra plataforma que se utilize, ela interfere bastante na vida da gente. A gente tem assim, você de repente, você durante a semana passou 2h30 no WhatsApp. Você não consegue ver que você passou 2h30, 3 horas no WhatsApp. Então, é importante a gente ter esse cuidado, principalmente no momento de trabalho, que pode provocar uma queda na produtividade, na realidade atrapalhar um pouco a produtividade. Mas vamos em frente. Apareça nas reuniões e seja ouvido. É importante, gente, mostrar a cara, principalmente quando você trabalha de uma forma remota, né, é importante isso. Com certeza você participará de videoconferências e teleconferências, mas é uma boa ideia participar de reuniões opcionais às vezes também. Claro, se couber dentro da sua atividade e responsabilidade. Vai que você entra numa reunião aí que, o que tu tá fazendo aqui, cara? Tu não tem nada a ver com isso não, cai fora. Ou então você só vai estar ouvindo aquelas risadinhas, né? Certifique-se de falar durante a reunião para as pessoas saberem que você está lá participando. Um simples obrigado a todos, um tchau, ao final da reunião será muito útil para tornar a sua presença conhecida. Alguém pode chegar e perguntar, quem é fulano de tal? Eu nunca vi ele aqui. Então, eu nunca ouvi aqui, seria o mais correto. Então, é importante ter essa disponibilidade aí nas conferências, teleconferências, sempre mostrar que está ativo, porque de repente o teu principal pode pensar que você está só ocupando o tempo. Tire dias doentes, gente. Olha que cachorrinho ali, ó. Chegou do lado ali, a pessoa está na seringa ali tomando soro. É importante isso aqui. Eu acho que eu achei um dos pontos mais interessantes, principalmente quem trabalha na parte autônoma do negócio. Quando você não estiver bem, aproveite o tempo de que precisa. Se os dias de folga fizerem parte do seu pacote de remuneração, tire o tempo necessário. Não tomá-lo é como jogar dinheiro fora. Se você é um freelancer, um autônomo, que não tem dias de folga remunerados, pode ser muito fácil cair na armadilha de tempo, dinheiro oposto e tentar superar as doenças. Lembre-se de que às vezes é melhor descansar e melhorar para que você possa ser o seu eu mais produtivo a longo prazo. Ou seja, é muito importante que vocês descansem, que vocês se recuperem de uma determinada doença, de uma gripe, de um resfriado. E hoje a gente está vivendo essa questão da pandemia, né? A questão do coronavírus, que deixa as pessoas incertas, que hoje qualquer espirro, qualquer tosse, qualquer situação, qualquer febre é motivo de alarde, é motivo de susto. Né? As pessoas não sabem o que está se passando. O Covid, né? ele confunde bastante com a gripe normal, com o resfriado. Muitas pessoas nem sentem nada. Então, está doente, procure se recuperar, vá no seu limite, não queira ser além. As pessoas que trabalham na rua, vamos pensar numa situação normal, né, fora do que está acontecendo hoje. A pessoa está na rua ali, mas precisa ganhar dinheiro, precisa vender aquele produto dele. Mas ele tem que estar lá no sol, tem que estar na chuva, tomando aqueles remédios ali, os coristinas da vida, né, os benegripes da vida, os redoxões da vida, vitamina C, tal, se alimentando, mas não melhora, gente. Melhora
e você pode ter uma recaída. Você sabe que recaída é muito pior. Mas, infelizmente, as pessoas às vezes não conseguem medir ou dimensionar essa dificuldade e acabam tendo problemas piores lá na frente. Mas vamos em frente que não vamos polemizar essa situação. Vamos lá, vamos voltar aqui. Já estamos pertinho, gente. Agora eu acho que vamos direto, né? Procure oportunidade de treinamento. Quando você não estiver no escritório com seus colegas de trabalho, poderá perder cursos de treinamento e desenvolvimento de habilidades ministrados pessoalmente. Sua empresa pode até esquecer de adicioná-lo aos seus cursos de treinamento online. Pode ser tentador considerar isso uma bala esquivada, mas você pode estar perdendo a oportunidade de aprender algo útil. Procure sempre verificar se você está incluído. Então, mantenha-se a rotina de sempre saber o que está acontecendo dentro da empresa, sempre acompanhar o que o site da empresa está dizendo, o que os informativos estão dizendo, o grupo da empresa lá no WhatsApp está dizendo. Então, acompanha tudo. Acompanha, é importante estar sempre atualizado. Outro ponto, aí está comunicar-se, mas não é gritar, como ele está gritando aí na imagem, né? Eu achei legal essa foto. O fato de você exercer atividade de forma remota exige que você se comunique demais. É importante informar a todos que precisam saber sobre sua programação e disponibilidade com certa frequência, ou seja, sempre avisar, estou em casa. Isso aí serve para aquele que tem a rotina que você pode ir para a rua num dia normal. Né? Então, mas vocês, estou em casa, hoje à tarde eu estou saindo, que eu preciso ir no banco, mas quando eu vou voltar essa hora em casa, a gente entra na conferência, eu vou estender um pouco mais tarde, etc. e tal. Quando você terminar um projeto ou tarefa importante, comunique de imediato. O excesso de comunicação nesse caso não significa necessariamente que você precise escrever um ensaio de 5 parágrafos para explicar todos os seus movimentos, mas significa repetir a si mesmo. Aí a gente está no ambiente de casa, né? Aí a gente está no ambiente de casa aqui, numa área mais aberta, tentando não abafar tanto, aí passa um gritando, agora passa a moto. Isso é vida, gente. Isso é a rotina da cidade. A gente não pode escapar dela. Mas vamos lá voltar aqui ao nosso querido slide. Aproveite suas vantagens. Olha que bom, que coisa maravilhosa, hein? Esse sanduíche agora, hein, gente? Essa mortadela aí tá apetitosa, né? É a mortadela, né? Tá apetitosa. Gostei, viu? Então, toda semana eu faço pipoca. Sabe por que eu faço pipoca toda semana? Porque eu trabalho em casa e posso fazer pipoca. Posso fazer sanduíche. Posso fazer qualquer coisa que eu quiser, porque eu trabalho em casa. Então, às vezes, bate aquela vontade de preparar algo diferente e eu vou lá e faço. Aquela pipoquinha de cinema no final do expediente, até que cai bem, não cai não? Você vai só revisando os e-mails, trabalhando o dia e comendo aquela pipoca deliciosa. Eu, quando trabalhava em um escritório no período integral, era difícil encontrar tempo para fazer algo que pudesse ser prazeroso fora da atividade. Há algumas desvantagens em trabalhar remotamente, mas também há vantagens exclusivas. Aproveite-as, você merece isso. Você merece isso. Eu vou passar isso agora para você. Você mesmo, que está trabalhando em casa, não está mais indo para o escritório, está lá com o teu computadorzinho, o teu notebook, o teu tablet, sei lá, o teu celular, fazendo todas as suas atividades de casa. Aproveita, gente. Aproveita aquele momento assim, ó, finalzinho do dia eu vou fazer aquela pipoca, vou preparar aquela sobremesa, vou fazer alguma coisa ali. Foge um pouquinho. Eu sei que lá no primeiro slide a gente focou naquela questão da produtividade, mas vai de acordo com a disponibilidade de vocês, com a responsabilidade de vocês. Não perdendo o foco do trabalho. Então, aproveita, ninguém vai estar vendo. Ninguém vai estar vendo e você vai estar produzindo e você vai estar relaxando. Viu, gente? Vamos lá. Tô dando dicas de maldade aí. Algum empresário vai entrar na minha live aqui depois e vai dizer que eu estou ensinando as pessoas a fazer lazer durante o trabalho. Não seja muito duro consigo mesmo. Os profissionais que trabalham remotamente, mais bem-sucedidos, têm a reputação de serem extremamente disciplinados. Afinal,
É preciso ser bastante focado para realizar qualquer trabalho de escritório em período integral, a partir de um espaço não convencional. De qualquer forma, todo mundo deixa sua atenção à deriva às vezes. Caso você se pegue trabalhando em 1 minuto e reservando voos para as próximas férias, não se repreenda por causa disso. Nesse caso, pergunte se as pessoas em um ambiente de escritório fazem a mesma coisa. Se a resposta for sim, dê uma folga para você e volte ao trabalho. Então, gente, não vamos ficar bitolados, entendeu? Isso vocês vão aprendendo com o tempo. E vamos agora aqui nessas gaivotas maravilhosas aqui no pôr do sol. Termina o seu dia, depende da qual a visão, né? Não existe aquela história do meio cheio, meio vazio. É o pôr, né, ou o nascer do sol. Eu considero como o pôr do sol. Então termina o seu dia com uma rotina. Assim como você deve começar o dia com uma rotina, crie um hábito que marque o fim da jornada de trabalho. Pode ser um sinal em um aplicativo de mensagens, de negócios, um passeio noturno, ou 18 horas aquela aula de Muay Thai, por exemplo. Ou mesmo algo tão simples como desligar o computador e ativar um podcast favorito também serve. O que você escolher, faça-o de forma consistente para marcar o final do horário de trabalho e a partir daí se desligar totalmente do corporativo. Vou ver se tem mais alguma coisa aqui. Opa, já enchi o saco de vocês já com esses slides aqui, muita leitura. Gente, não sei quem está aqui comigo ainda, mas quem entrou, saiu, passou um pouquinho de tempo, conseguiu compartilhar, mandar para outras pessoas. De qualquer forma, eu vou deixar salvo depois essa transmissão, né? Eu vou fazer só um ajuste, uma edição nela antes de postar no YouTube. Mas, gente, é desafiador, sim, trabalhar em casa. Claro que a produtividade, por mais que você siga regras, por mais que você tenha escutado as dicas que eu passei aqui para vocês, tenha escutado da experiência, por mais que a gente tente ser 100% fiel àquilo ali, é um desafio trabalhar em casa. No meu caso, no seu caso do William, deve ser a mesma coisa, o William estava aqui com a gente, não sei se ele está ainda, mas não temos hora para trabalhar. A facilidade que tem é o seguinte: hoje, particularmente, eu tenho, né, a minha empresa, eu não sou... O meu patrão é o meu cliente, né? Então, o meu patrão é o meu cliente. O que o meu cliente pede, eu tenho que atender. Se o meu cliente me liga de 2 horas da manhã para fazer uma conferência, eu tenho que estar de 2 horas da manhã para trabalhar a conferência com ele. Se o meu cliente fala que eu tenho que ir para tal lugar daqui a 2 horas e eu tenho que estar na disponibilidade, eu tenho que ir lá para daqui a 2 horas. Né? Então, existe uma diferença, né, em algumas partes, né? O profissional normal, que cumpre o seu horário de escritório e passa a cumprir o seu horário de escritório em casa, através do home office, esse sim segue as diretrizes da empresa e segue toda a sequência de trabalho, porém não seja bitolado 100%. Você precisa se levantar. Você precisa... O computador, você precisa a cada 1 hora, você precisa pelo menos sair desse foco pelo menos uns 15 minutos. Você tem que esticar as mãos, fazer aquela ginástica laboral, você tem que tomar aquela água, você tem que sair um pouco daquele processo ali, até para que a sua mente relaxe e você volte a produzir. Às vezes não dá para você dar aquela parada de 15 minutos, o negócio está tão intenso que você vai parar lá na frente. Ok, você aproveita um pouquinho mais na hora do almoço, você tira aquele descanso. Mas você sabe que no final do expediente, lá quando for 17, 18 horas, você já vai estar com a tua missão cumprida daquele dia. Não ficou com nenhuma pendência para amanhã por minha culpa. E se tiver alguma coisa que seja responsabilidade sua, o que custa, né, estender um pouquinho mais, né? Mas é importante manter esse cuidado, procure manter atividade física. Eu sei que hoje em dia muita gente, né, vive em academias, né? Hidratação, pessoal, hidratação. Vive em academias, né? E hoje você está limitado a fazer essas atividades no seu espaço, no seu cubículo, né? Eu digo cubículo porque boa parte das pessoas que hoje compram apartamentos são pequenos, os espaços são limitados.
né? Tanto é que os móveis têm que ser planejados. Não adianta chegar ali na Magazine Luiza, olha, não estou fazendo propaganda, gente. Chegar ali no Magazine Luiza e fazer compra para botar um determinado móvel em tal lugar que você não vai conseguir muitas vezes se adequar ao espaço. Tem que ser planejado. Mas procure se exercitar. Existem hoje opções que você consegue fazer exercício em locais mais confinados, menores, você faz aquela atividade. Existem aplicativos. Né? Hoje, um pouco antes de entrar aqui na live, hoje eu não pude fazer. Né? Eu tenho meu professor de funcional, que a gente faz treino de funcional na praia. Ele está fazendo lives nas segundas, terças e quintas, lá no canal dele do Instagram. Então, quem tiver oportunidade, vai lá, acompanha, que é o @RafaelVanderlei Personal. Né? Eu posso deixar depois aqui nas mensagens para vocês. Que ajuda você a visualizar aquilo ali. O YouTube tem muitas opções de ginástica, de dança, de relaxamento, né? Aulas, cursos, gente, eu peguei o violão para aprender a tocar. Não aprendi ainda porque faltou foco. Mas tem curso de violão lá no YouTube perdido. É claro que não é a mesma eficiência de você contratar um profissional para te ensinar, mas desopila daquele momento. Então é importante você ter o teu horário. Vou fazer hoje, vou treinar hoje, vou fazer uma ginástica de meia hora, de 40 minutos. Vou pular corda, vou fazer qualquer tipo de atividade. Agora, depois, vou tomar meu banho, tomo meu café, pronto, inicio o meu trabalho, 8h30. Tá, trabalha. Né? Tenta não deixar a casa interferir no seu trabalho, mas se não for possível, tente resolver o mais rápido possível e voltar para o seu foco, né? E tentar ser mais produtivo possível. Essa é a ideia de quem trabalha em home office. Gente, não se engane. Isso é opinião particular, com base em algumas leituras, com base em algumas reportagens, com base em alguns artigos. Né? O mundo depois dessa pandemia não vai ser mais o mesmo. Muita coisa vai mudar. Muitas empresas vão mudar a forma de trabalho, até para a questão da sustentabilidade. Então, isso é uma coisa que já está no caminho. Como eu falei logo no início, o home office já surgiu desde a época em que ganhe não sei quanto trabalhando em casa, fazendo postagens nas redes sociais. Gente, é questão de responsabilidade, é questão de como você vai desenvolver sua função. Então são 22 horas, veja só, gente, 22 horas, eu já estou a 1h11 no ar. Eu já dei aquela entrada anterior para testar o Facebook, se ele ia funcionar, se ele ia travar, mas graças a Deus está seguindo a transmissão. Eu tive um atrapalho aqui no meio da transmissão que eu vi aqui na plataforma que eu uso, que caiu a conexão, mas eu acho que vocês nem perceberam. Ainda bem, ficou padrão global. Foi muito bom aqui a participação de vocês. Foi muito bom voltar a falar com você, William. Luciana, faz tempo que a gente não se vê, né? Só lá no nosso grupo da família. Né? Quem tiver mais por aqui, o Fabiano, que estava aqui acompanhando a gente. Deixa eu ver mais. O Thiago também entrou aqui, não se pronunciou, não deixou algum comentário. Deve ter mais gente aí que entra e sai. Mas, gente, obrigado aí pela participação de vocês. Se quiserem dar uma sugestão de tema para a nossa próxima live, fica à vontade. Isso me ajuda também a preparar alguma coisa para você, principalmente nesse momento de confinamento. E não é o Big Brother, viu, gente? Aqui a gente não está disputando 1,5 milhão, não. A gente está disputando muito mais do que 1,5 milhão. A gente está disputando a vida. Né? O risco, não correr o risco de não ter que competir com os casos mais graves que vão acontecer nas próximas semanas aqui no Brasil. Bem, o Brasil precisa da gente, né? E a gente precisa mais ainda do Brasil, só que no Brasil saudável. O trabalho em casa, gente, é um desafio, mas tente ser produtivo, aproveita os seus espaços. O William, ele sabe muito bem como é que é isso, a gente já fez muitas operações junto e que a gente tem que pegar o computador, tirar da bolsa, montar ali em cima da mesa e fazer acontecer. E é isso que a gente faz sempre, é buscar fazer acontecer. Tá bom, gente? Obrigado pela audiência, que o Papai do Céu abençoe cada um de vocês e que a gente esteja próximo aí, na próxima live aí, juntos, fazendo essa transmissão. Eu acho que eu vou manter aqui no Facebook e
interagindo também lá no Instagram, viu, gente? Eu vou estar também tentando interagir lá no Instagram com vocês. Valeu, boa noite. Vou encerrar aqui, porque agora a gente finaliza mesmo. Obrigado aí. Compartilha, gente. Compartilha. Vai, manda para os seus contatos, seus amigos, para quem for. Não importa se o comentário vem de crítica, de elogio. O que é importante é que a gente tenha essa visualização e que as pessoas conheçam que a MTZ existe, que o Monteiro existe, que o Conversando sobre Portas existe. Vamos lá, gente. Tchau, tchau. Um abraço.